Pedregulho, São Paulo. Na verdade, é Vila Residencial de Estrela. Bem, nosso programa é nosso de fato, de vocês, né, dos nossos ouvintes. Ele trata a respeito da saúde mental e da saúde espiritual. E como nós temos dito em todos os programas anteriores, não tem como o indivíduo estar bem espiritualmente se ele não estiver equilibrado emocionalmente, mentalmente, e vice-versa. Então, a questão do equilíbrio é uma das coisas mais importantes. E equilibrar-se, né, ou estar equilibrado, vai muito além da nossa condição financeira, né, pastor? Exatamente. Porque não é só uma questão financeira. As questões, elas são muito mais profundas. Então, as nossas emoções, elas influenciam nas nossas ações. E as nossas emoções, elas são despertadas através dos nossos pensamentos, que geram sentimentos e que geram as ações e as reações. Semana retrasada, nós estávamos falando sobre os relacionamentos tóxicos, sobre os pais, né, as mães narcisistas, os pais e mães, né, psicopatas, sociopatas e etc., que são assuntos extremamente importantes de nós trabalharmos. Na semana passada, nós falamos um pouquinho a respeito do inferno interno, né? Tanto do inferno interno através da nossa mudança, porque isso é importante, o nosso estado de espírito. Olha que palavra legal. Sim. E o nosso estado de espírito, ele sofre influência e influencia nossa vida em todos os aspectos e em todos os sentidos. E esse estado de espírito nosso, ele depende de vários fatores, entre eles, especificamente, a questão emocional e a questão espiritual. Porque essas duas coisas, elas andam juntas. E o que nós estamos hoje, então, estamos já bem no século XXI, estamos no ano de 2023, as neurociências, que são os estudos que estudam, né, a mente humana, o cérebro, a mente e tudo mais, eles deixam muito claro a importância da ciência, da união da ciência com a espiritualidade, que não tem a ver com a religiosidade, coisa que nós já tratamos aqui já, exatamente. Dias atrás, pastor, eu estava lendo um texto que eu recebi de alguém, não me lembro quem foi que me enviou, falando desse casamento, da necessidade da reconciliação, ou não necessariamente uma reconciliação, do próprio casamento entre a ciência e a religião. No sentido da espiritualidade, tá? Quando eu falo de religião, que religião, a palavra religião, ela vem do religare, né? Que é você se conectar com o Ser Supremo, com algo que não tem, né? Com o onisciente, onipresente, onipotente. Nós temos que respeitar, eu penso que o respeito é base de toda e qualquer relação, respeitar toda e qualquer forma da pessoa se conectar com essas forças maiores, vamos dizer assim. Logicamente que nós temos que tomar muito cuidado. E está em moda hoje, pastor, está na moda hoje as pessoas recorrerem, por exemplo, a práticas meditativas. A oração, é isso que hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho, a questão de músicas, a influência das músicas na nossa vida. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho a respeito disso, que eu acho que é um tema bem interessante. E falar um pouquinho sobre o poder da oração, né? O poder da oração feita com o coração. E não esquecendo que você tem que colocar em ação aquilo que você ora, né? Porque na própria palavra oração, você tem a palavra ação. Exato. Contida, né? Então está ali contida a ação. Fé sem obras é morta, é nula. Então, a sua inação, a sua falta de ação, ela anula a sua própria fé. Então você pede, você ora, você reza, você faz as suas preces para Deus, mas você não faz a sua parte. E Deus não tem como fazer a nossa parte. Deus pode operar assim um milagre, desde que nós nos auxiliemos. Não necessariamente em todos os casos, mas em 90%. Dá o primeiro passo. Porque se você não der o primeiro passo, como é que as coisas vão acontecer? Tá? E essa oração feita com o coração. E aí eu gostaria, pastor, assim, sabe, falando de oração, falando disso,
disso, será que as pessoas elas perderam a capacidade de orar? Porque, olha só, eu me lembro, muitos anos atrás, estudando essas questões espirituais, eu me lembro que a oração ela é uma espécie de diálogo seu com Deus. Tanto é que na palavra de Deus diz, né, que nós temos que entrar no nosso quarto, Isso. fechar a nossa porta, Isso. dobrar os nossos joelhos E orar ao Pai que está em um culto. o Pai que está em um culto. Isso. E veja só, quando a gente fala disso, é uma relação íntima, né? A oração é uma relação íntima. E eu penso que quando você segue uma reza pronta, quando você segue uma cartilha, aquilo, de certa forma, eu não vou dizer que gela a relação, mas de certa forma te condiciona. Ela engessa. Sim, é um engessamento, é um condicionamento. Isso. E quando você faz uma oração engessada, quando você faz você se comunica com Deus de forma, vamos dizer assim, como se você estivesse seguindo uma cartilha, um script, você não está sendo verdadeiro. E quando a gente estuda comportamento humano, quando a gente estuda dentro das neurociências, o aspecto da importância das palavras dentro do contexto, e esse diálogo, porque assim, você só tem um diálogo com quem você tem intimidade. Um diálogo profundo você só tem com quem você tem intimidade, liberdade para fazer. Então, eu aprendi, dentro da minha jornada de vida, que a oração, ela é um diálogo aonde nós abrimos o nosso coração para Deus. Sim. E não exigimos dele absolutamente nada. Podemos pedir, mas exigir não. E o que eu tenho assistido ao longo dos últimos anos são pessoas pedindo para que Deus faça a vontade delas. Eu determino. E esse eu determino não tem a ver com a motivação ou com uma determinação sua. Quer dizer, quando você determina alguma coisa, ainda que você determine isso, né, de uma forma, seja qual for, tem que tomar cuidado. Porque nem tudo aquilo que a gente pede para Deus é o melhor para nós. Aí eu falo, será que nós estamos preparados para os planos, os desígnios dele? Será que nós estamos preparados? Porque nós estamos sempre questionando. Quando as coisas não saem de acordo com aquilo que nós gostaríamos, nós nos rebelamos. Exatamente, Eduardo. Interessante o que você está dizendo. O primeiro ponto que nós temos que observar sobre oração é que Deus, ele tem muitas maneiras, muitas formas para falar conosco. Deus pode falar de muitas maneiras. Ele pode usar várias circunstâncias para falar conosco. E para nós falar com Deus só tem um meio, exatamente é o que nós estamos tratando aqui hoje. Então o que isso mostra? Isso mostra a ilimitação de Deus e a nossa limitação. Isso mostra a grandeza, a soberania dele e a nossa mera pequenez. Então, Deus, ele é um ser que tem prazer de ouvir as nossas orações, até porque Jesus, ele deixou a oração do Pai Nosso como exemplo. Não é que você tem que orar o Pai Nosso, não. É porque os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram, nós não sabemos orar. E aí ele vai exatamente ensinar os 12 discípulos a como e de que maneira eles deveriam orar. Agora, o que acontece hoje, é o que você está falando aí, Eduardo, hoje, principalmente no meio religioso, e eu falo da nossa área, vamos pegar no meio evangélico, né, que é a área que a gente convive, né, é a área que a gente se interage. Hoje há muitas pregações, ensinos, debaixo de um triunfalismo, debaixo de uma situação a qual... Que seria a teologia da prosperidade específica. Isso, uma delas seria uma delas, né? Aonde que entra o quê? A questão do determinismo.
E aí a pessoa fala, eu determino, eu ordeno. Aí dá a impressão que parece que Deus ou Jesus está atrás de um balcão, com um quepinho na cabeça, e você chega lá e fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E ele fala assim, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça aquilo? E como você mesmo disse, não é assim. Mas isso é a mercantilização da fé. Exatamente, Eduardo. Então, a oração, como você mesmo falou, a oração ela é feita com coração, mas também tem que ser feita com ação. Só que a outra palavra que a gente pode colocar também como sinônimo, ou até como interligação da oração, a questão de rogar e suplicar. O que é você rogar e suplicar? É você se humilhar diante do Criador através de uma oração. O determinismo, ele não traz isso. Pelo contrário. É você colocando, vamos dizer assim, entre aspas, Deus na parede. Olha, eu quero que você faz isso, porque se você não fazer isso... Eu lembro que uma vez, Eduardo, eu era novo na fé. É tentar até barganhar com Deus, né? Exato, é as barganhas, exatamente. E Deus não se barganha. O seu relacionamento com Deus é uma reciprocidade, tá? Não é um ato de barganha. Não é porque você vai dar uma linguagem popular, você vai dar uma banana e você vai ganhar um cacho. Não é isso. É uma questão de reciprocidade e mutualidade. Então o que acontece? Eu lembro quando eu era novo na igreja, isso, quando eu comecei a caminhar, e aí eu lembro que no culto de oração, que é um culto específico que tem nas nossas reuniões, que é um culto assim que a gente tinha um bom culto para orar, aí o pessoal dá no joelho, vai falar com Deus, aquela parte da oração, da intimidade. Eu lembro que tinha um rapaz que ele estava assim, ajoelhado próximo a mim, não que eu estava prestando atenção na oração dele, mas ele estava orando com uma voz um pouco alta, e ele chegou dizendo assim, né, na oração dele, ó Senhor, se o Senhor não atender isso, e foi colocando lá as condições dele, se o Senhor não me ouvir, não atender essas questões, hoje é o último dia que eu piso aqui. Aí eu falei, poxa, como assim? Ameaçando, Né? Porque você mesmo falou, se Deus fazer, amém. Mas tem coisas que Deus não vai fazer, porque Deus sabe, como um pai, Deus é como se fosse um pai. Uma das linguagens analógicas de Deus, que Deus, nós somos filhos, ele é um pai. Então o pai sabe o que pode dar para os seus filhos. Por exemplo, eu tenho lá 2 meninos, então um adolescente e um menino que hoje está fazendo 5 anos. Hoje a minha filha está fazendo 5 anos de idade. Parabéns, né? Emanuel. Então, ela pede coisas. E tem coisas que ela pede que eu sei que não posso dar para ela, nem eu, minha esposa, porque vai ser maléfico para ela. Então, a mesma coisa nós, no sentido espiritual. Tem coisas que a gente pede para Deus, e aí entra a questão da natureza humana, que a gente às vezes não percebe, mas pode ser uma coisa egoísta, a gente não está preparado para receber a tal resposta, e Deus, ele não faz aquilo. Eu costumo dizer que Deus ele tem 3 respostas, Eduardo, para a nossa oração. Deus responde de 3 formas: sim, não e espere. Tem orações que Deus fala sim. Tem orações que Deus fala, espere, não é a hora. E esse espere não é talvez. Isso. Agora, o difícil que muita gente não quer aceitar é o não. É o não de Deus. Quer transformar o não em si. Quer transformar, exatamente, transformar o não em si. Então, a oração, como você mesmo disse, é algo que você faz inteiramente. Porque Deus, de para trás eu estava até conversando esse assunto com um amigo meu, Deus é um ser deísta. O que é o deísmo? O deísmo é uma linha de pensamento teológica que Deus criou todas as coisas, inclusive nós, os homens, o ser humano, e uma vez que Deus criou tudo isso, de bela natureza, a criação, Deus ele procura, ele tenta se relacionar com a gente, ele tenta se aproximar do ser humano, mas o problema do ser humano, às vezes por causa do egoísmo, por causa da ganância, por causa da dureza do coração, ele não quer se relacionar com Deus. Então, mas Deus sempre procura uma maneira e uma forma para tentar se aproximar, porque às vezes a pessoa pensa assim, que às vezes, é o homem que tem que se aproximar de Deus. Sim, claro que sim, é nós que temos que aproximar de Deus, e a oração é o mecanismo, é o caminho, é o meio. Só que do outro lado, Deus também deseja se aproximar de nós.
Ou seja, é o infinito com contato com o finito. É a grandeza com contato com a pequenez. Então, e às vezes as pessoas pensam assim, isso eu falo de experiência própria, Eduardo. Ah, mas eu, com todos os pecados, com todas as limitações, com todos os defeitos que eu tenho, você acha que Deus ele quer relacionar comigo? Ou você acha que Deus ele pode escutar as minhas preces? Sim, desde que você faça com arrependimento, com o coração quebrantado, desde que você faça, não, como você mesmo disse agora há pouco, com vãs repetições, porque uma das coisas que Jesus condenou os religiosos da sua época, que eram os fariseus e os saduceus, tinha lá outros grupos religiosos, mas os principais eram esses, é que eles faziam orações largas e repetitivas. Aí Jesus fala assim, ó, vocês me honram com os seus lábios, mas o coração está longe. Então é exatamente o que você falou, a oração é feita com o coração, não é da boca para fora, é algo que vem de dentro, é interno e se exterioriza, né, diante de Deus. Então Deus sempre deseja. Mesmo porque, pastor, seria assim, extremamente contraditório o aspecto, porque se a pessoa acredita em Deus, acreditar é dar crédito. Se uma pessoa verdadeiramente acredita em Deus, ela sabe que Deus é o único que conhece a intenção do nosso coração, além de nós mesmos. Exato. Então, se essas pessoas realmente fossem tementes a Deus, eu acredito que elas agiriam de forma diferente. Com certeza, vai. Esse é o problema. Pastor, eu gostaria de ler um negócio que eu recebi essa semana. Pode ser. Esse aqui eu acho fantástico. Eu nunca tinha feito essa análise, mesmo porque eu falo assim, que eu fiz especialização em ensino religioso há muitos anos atrás, e nunca, além do ministério logo que eu fui convertido, eu frequentei a igreja e fui responsável pelo grupo de jovens, sempre gostei desse tipo de situação, e estudei, mas não de uma forma tão profunda na minha área de atuação. Você fez o básico. Eu fiz o básico. Na minha área de atuação, mas eu recebi isso e me chamou muita atenção. Pai Nosso é uma oração ensinada por Jesus aos seus apóstolos, como você acabou de dizer. Sim. Denominada também como oração dominical, isto é, oração do Senhor. E aí, alguém, que eu não sei quem, porque aqui é um todo desconhecido, escreveu algo que para mim chamou muita atenção. E ele diz assim, o outro lado do Pai Nosso. O outro lado do Pai Nosso. Eu vou fazer aquela leitura. Meu filho, que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e pronuncio e santificando porque te amo. Não estás sós, mas habitado por mim, e juntos construiremos este reino do qual tu és herdeiro. Gosto que faças a minha vontade, porque minha vontade é que tu sejas feliz. Conta sempre comigo e terás o pão para hoje. Não te preocupes. Só te peço que saibas compartilhá-lo com os teus irmãos. Sabes que perdoei todas as tuas ofensas, antes mesmo que elas fossem cometidas. E continuo a perdoar-te sempre que me pedes. Por isso, te peço que faça o mesmo com os que te ofendem, para que nunca caias na tentação. Toma forte a minha mão, e eu te livrarei de todo mal. Te amo sempre, teu Pai. Muito bonito. Quando eu li, eu até compartilhei, na verdade, o nome do meu primeiro livro seria Cristo Interior. Mas esse livro está lá. Está em desenvolvimento. Eu estou lançando já o segundo, que não é esse ainda, porque eu acredito que eu não tenho maturidade ainda espiritual suficiente para isso. Mas o Cristo Interior é uma coisa que eu trabalho já há bastante tempo, na questão de estudos e análise. E tem no LinkedIn, nós temos lá um grupo, na verdade, com uma página, e
tem mais de 80 mil seguidores. Atualmente tem 83.653 seguidores de todo o Brasil. E há uma interatividade muito grande, porque, assim, por exemplo, uma postagem tem uma média de 500 curtidas, mais ou menos, cada postagem. E eu postei essa mensagem lá e os feedbacks, os retornos das pessoas foram muito positivos. As pessoas queriam saber, nossa, mas quem escreveu? E eu coloquei aqui, autoria desconhecida, não faço ideia, não conheço. E o que eu percebo, pastor, não sei se você também percebe, ainda você muito mais ligado à parte espiritual, ainda que eu, dentro da minha prática clínica, no consultório, eu nunca fiz assim, orientações espirituais, porque essa não é a minha função, não é o meu papel, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de dizer para as pessoas, eu digo assim, cuide da tua saúde espiritual. Não somente da tua saúde física, não somente da tua saúde mental, cuide da tua saúde espiritual, porque ela vai ser balizadora, ela vai ser determinante nas demais saúdes. A questão do querer, eu falo que nem tudo que eu posso eu quero, e nem tudo que eu quero eu posso. Quando a gente amplia a nossa consciência e realmente pensa antes de fazer alguma coisa, e quando a gente coloca Deus na nossa vida, assim, como é que coloca Deus na nossa vida se Deus está na nossa vida? Deus está no momento que nós estamos na nossa vida, no momento que nós estamos alinhados, conectados em essência com o Supremo, com o Divino, ou seja qual for a religião. E eu digo que a religião e aqui a questão da espiritualidade, quando eu falo religião, eu estou falando de religiosidade, ela é uma questão muito complexa para as pessoas entenderem que é uma questão individual, intransferível, indivisível. A tua experiência com Deus é única. Não tem como eu dizer que a minha experiência com Deus ela é A, B, C, D, E. Não consigo definir nem determinar. Por quê? Porque a minha relação com Ele ela é única, é exclusiva, é pessoal, é indivisível, é intransferível. E quando a gente escuta muitas pessoas, porque existe preconceito na sociedade, e o que é o preconceito? A palavra preconceito. Conceito é algo que foi definido. E o preconceito é algo que vem antes do conceito, que, de certa maneira, derruba ou quer dizer que aquele conceito não é correto. Mas muitas vezes o preconceito ele não tem base. Eu digo que quem tem preconceito não tem conceito. Porque se a pessoa tem conceito, ela tem embasamento naquilo que ela vai te dizer. Então, quando uma pessoa ela é preconceituosa, seja com relação à religião, seja com relação a qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado, porque talvez ela não tenha conceitos, ela não entenda em profundidade as coisas. E como eu digo, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm responsabilidade emocional. As pessoas não são responsáveis emocionalmente, nem por elas mesmas, muito menos pelo outro. Então, muitas pessoas elas passam mais tempo se preocupando com a vida do outro do que com a própria vida. Esse é um problema também. Então, quem tem tempo para cuidar da vida do outro, significa que não está cuidando da própria vida. Porque quando você está imbuído de cuidar da sua vida, de fazer a sua parte, de agradar a Deus, e o agradar a Deus é complexo. Porque muitas vezes, para você agradar a Deus, você se desagrada. Porque talvez aquilo que você queira não é aquilo que você precisa. E aí a pessoa procura ajuda na espiritualidade, na religião, e ela quer ouvir somente aquilo que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir aquilo que ela precisa. Que vai confrontá-la. Que vai fazer com que ela se olhe no espelho e reveja os seus conceitos. Olha, sim. Às vezes a gente chega uma pessoa e fala assim, você tem que rever seus conceitos. Então a gente vive numa sociedade onde as pessoas são irresponsáveis, e eu aqui afirmo isso com todas as letras, que boa parte da humanidade, o problema da humanidade são os seres humanos. Boa parte da humanidade, ela é totalmente irresponsável emocionalmente. Ela não está preocupada que a palavra dela fere, a palavra está lá na Bíblia, né, que é um chicote, né? É um chicote. Então, ela não tem ossos, né? Tem uma passagem que diz a respeito dos ossos, eu não lembro qual é da língua, e essa língua, ela destila veneno. Isso, Tiago fala sobre isso. Tiago fala, né? A carta de Tiago. Sobre a questão do veneno. Isso. E nós estamos nos envenenando. Porque toda vez que você tenta envenenar alguém, você está se envenenando. Toda vez que você profere, que
você diz, que você fala uma palavra maldita, mal colocada, uma palavra negativa, uma palavra desestruturadora, vamos dizer assim, desestruturante, aquilo, em primeiro lugar, saiu de dentro de você. Então, o que significa que você está contaminado com aquilo. Isso. E você contamina o outro. Isso. Então, você dissemina aquilo que você tem dentro de você. Então, será, pastor, que nós vivemos numa sociedade? Eu tenho uma situação muito interessante de uma pessoa que eu conheço, que talvez esteja nos ouvindo, e essa pessoa diz assim que ela não vê saída para essa humanidade. Ela não vê, porque ela diz assim, o problema da humanidade são os seres humanos. Se não tivesse seres humanos, a natureza, que foi a criação de Deus, ela se regeneraria. Porque o homem não permite que a natureza se regenere. O tempo inteiro ele está querendo alterar, ele está querendo tomar a frente, ele está querendo se tornar Deus, controlar tudo. Controlar as águas, controlar o ar, controlar tudo, não é uma coisa ou outra. Como é que você vê isso, pastor? Você vê que o ser humano ele tem condições, porque assim, se aqui nós estamos para aprender, para evoluir, para nós nos reconectarmos com Deus, para que nós possamos realmente fazer a vontade dele, você acha que o ser humano tem maturidade para isso? É uma pergunta difícil. Eduardo, é assim, eu vou trazer um aspecto espiritual teológico para essa pergunta sua. O problema da humanidade não é as pessoas em si. O problema da humanidade é a consequência do pecado. É a consequência do pecado. Por quê? Deus, na sua criação, ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Essa semana eu falei exatamente isso que eu vou falar aqui agora para você e para quem está nos ouvindo e quem vai assistir posteriormente, esse programa. A gente ouve muito no nosso meio, através de mensagens, palestras, enfim. Deus criou o homem para louvá-lo. Essa é a ideia que se passa. Né? Deus fez Adão e Eva lá no princípio para louvar e lá não era. Se isso só fosse verdade, então quer dizer que a criação do homem é fútil. É fútil. Porque a natureza, ela também expressa louvor a Deus. Os seres viventes, os animais, seja répteis, aves, enfim, expressam louvores a Deus. Então aí que entra a questão. Por que, então, que Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança? Porque na Bíblia, o homem é a coroa da criação. É uma expressão no hebraísmo que é keter. Ele é a coroa da criação. Nós, os seres humanos, o homem, aí você começa a olhar as terminologias. Ser humano, ser uma entidade espiritual, humano, a matéria. Nós somos os únicos seres criados, e aí quero enfatizar que no criacionismo, não no evolucionismo, mas dentro do criacionismo, nós somos os únicos seres criados por Deus que tem duas naturezas. Nós temos a natureza terrena e nós temos a natureza espiritual. Até porque lá, no capítulo 1 de Gênesis, aparecem dois verbos. Verso 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Versículo 27, e criou Deus, o verbo fazer e criar. Quer dizer, fazer porque o homem foi feito do pó. Inclusive a própria ciência, prova isso. O homem foi feito do pó da terra. Toda a questão das carboidratos, essas coisas todas que compõem a matéria humana é derivada da terra. E quando fala que Deus criou, porque ele soprou no homem o espírito de vida. Então veja bem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, quando a gente vê a história da criação, porque, por exemplo, os animais, Deus usou a matéria de baixo. A terra produz os répteis. Os anjos, que são seres, espíritos espirituais, Deus usou a matéria de cima. Então parece que nos 6 dias da criação, Eduardo, Deus foi criando o mundo como se fosse uma gangorra. Primeiro dia as coisas de cima, segundo dia as coisas de baixo, terceiro dia as coisas de cima. Um equilíbrio, certo? Aí você tirou agora a palavra da minha boca. Por quê?
para que toda a vida emanasse de um centro, o centro de equilíbrio. Quando chegou no sexto dia, Deus para e pensa. Isso imagino eu, não estou aqui ferindo a Bíblia, não estou colocando algo a mais na Bíblia, estou dentro de uma interpretação bíblica. Deus para e pensa, se eu criar algo só com a matéria de baixo, aonde vai ficar o ponto de equilíbrio? Ou se eu criar algo que pende na matéria de cima, aonde vai ficar o equilíbrio? Então Deus ele funde numa só criação. Então quer dizer que o homem ele é o ponto de equilíbrio da criação. Por isso que lá no princípio Deus colocou o homem para dominar. Agora entra a questão do pecado. O pecado que houve na humanidade no princípio, que é conhecido biblicamente como pecado adâmico, ela corrompeu o homem e toda a sua descendência. O pecado, ele faz com que o homem ele age de uma forma irracional, mesmo de sendo racional. O pecado, e além de tudo isso, o pecado, ele afasta o homem do Criador e coloca uma barreira. Por isso que Jesus veio para poder religar essa ponte. Então o problema não é a humanidade em si, não é o homem, é a consequência das suas atitudes devido ao pecado. O pecado que corrói a natureza humana. Até porque o homem tem uma tricotomia. Ele tem espírito e alma e corpo. E cada um tem 5 funções dos 5 sentidos. E uma das funções do espírito do homem, eu vou colocar 2 aqui. Adoração e fé. Já está no espírito nosso. Você já nasce com isso. Mas quando essa pessoa ela não tem um discernimento correto, ela vai colocar fé no dinheiro, ela vai colocar fé em tantas coisas e não coisas materiais, exatamente, tangíveis, né? E não no espiritual. Exatamente. Então, a humanidade está na forma que está exatamente disso. É a consequência das atitudes do homem devido à sua natureza pecaminosa. Tá? Então, e Deus ele foi tão misericordioso porque ele não desistiu da humanidade. Como muitos de nós às vezes, né? Poxa, parece que a humanidade não tem solução. Ele não, ele pensou diferente. Ele não desistiu. A prova cabal disso foi o que? A consumação do filho dele ter vindo e efetuasse o que? A questão do Calvário, a morte do Calvário. Então, por mais que a humanidade ela caminha, né, de mal para pior, a gente tem que ter essa esperança, claro, que o homem ele pode melhorar. O homem ele pode evoluir. Depende dele. Depende cada um dele. Tem que fazer a sua parte. Exatamente. Não depende de Deus. Essa parte Deus não vai fazer. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Deus ele quer que nós façamos. O que é possível, façamos. O que é impossível, Ele que faz. Mas se é possível, aí Deus espera que nós, mediante as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa conduta, Deus espera que nós façamos a nossa parte. E aí está o porém. Porque às vezes, muitas pessoas, eu falo até no nosso meio, no meio evangélico, vou usar uma linguagem até meio assim, vulgar, a gente coloca o pepino sempre para Deus descascar. Deus sabe. Deus vai fazer. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Se Deus quiser. É uma terceirização, né, da responsabilização. Isso. Se Deus quiser. Então, aí a gente coloca o pepino para Deus descascar. E Deus, imagina Deus olhando ali assim, peraí, mas isso você pode fazer. Assim como as pessoas colocam a culpa de tudo que elas fazem de errado no diabo. Nos diabinhos do diabo. Então é muito simples, né, você terceirizar a responsabilidade. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas não se responsabilizam pelos seus próprios atos. Onde as pessoas são dissimuladas, aonde você percebe muitas vezes, depois tem uma outra frase que eu vou pegar aqui, que eu gostei muito, que eu hoje assim postei, porque às vezes a gente tem que, eu gostei muito esses dias atrás, pastor, até a gente conversa, mas é aquela coisa, corrido, não dá tempo de sentar, dialogar. Sim. Mas há dias atrás eu te mandei uma figura, salvo engano fui eu que mandei. Agora eu não lembro se fui eu mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não. De uma questão especificamente da religiosidade e da espiritualidade. Quando a gente viu uma das criaturas mais abomináveis que
que habitaram o planeta Terra, encarnados, Adolf Hitler, Ah, sim. saindo de um templo. Essa postagem foi eu que postei. E aquilo foi fantástico. Por que foi fantástico? Porque nós temos que derrubar algumas questões que não é porque a pessoa frequenta uma determinada religião que aquilo certifica o caráter dela. Sim. Que garante que ela é uma boa pessoa. Então, são coisas que nós temos que desmistificar. São paradigmas, né, que nós temos que derrubar. Porque é muito complicado você ver as pessoas, às vezes, defendendo o indefensável, aceitando o inaceitável, tolerando o intolerável. E uma das coisas que, quando você trabalha, estou falando agora a parte clínica, tá? Como eu cliniquei tudo bem há 20 anos, eu digo a vocês, afirmo, que o que mais prejudica as pessoas é a consciência das pessoas. Você tem consciência que você fez algo errado. E aí você se culpa por aquilo que você fez e você vai causar um dano em você mesmo. E você repete aquele padrão de comportamento. Muitas vezes sem entender o porquê você está repetindo, toda vez é a mesma coisa. E aquela história da prova. Enquanto você não aprender a lição, se você não aprender aquela matéria, se você não passar por aquela prova, bem passar, no sentido de passar mesmo, ser aprovado, você vai repetir as mesmas coisas. Inconscientemente, aí existe consciente e inconsciente. Quando a gente age de maneira inconsciente, nós seremos inconsequentes. O que significa isso? Quando nós fazemos alguma coisa sem pensar, por exemplo, sem analisar os riscos daquilo, nós estamos agindo de forma inconsequente. Então, as consequências de um ato impensado, inconsequente, normalmente não são positivas, via de regra. Então, as pessoas, elas não foram ensinadas, não foram educadas dentro do processo. O processo educacional, desde lá de trás, foi mais doutrinação e alienação, doutrinação e alienação. A doutrinação não é educação. Educação liberta o homem dos grilhões da ignorância. A doutrinação limita e condiciona o homem a pensar como querem que ele pense, ou seja, que ele não pense, que ele seja levado, induzido, conduzido pelas massas, né, para realmente não pensar. Então, aí vem, por isso que a gente até mudou um pouco aqui, falando muito, mas é por isso que eu falo que a gente tem que parar para pensar no porquê nós estamos pensando como nós estamos pensando, para tentar entender se esse pensamento que eu tenho, ele é meu, e se eu concordo com ele de fato, e por que eu concordo com esse pensamento, ou por que eu não concordo com esse pensamento. Então, isso vem do discernimento, que você falou agora. O discernimento é uma capacidade que nós temos que desenvolver. E é muito simples a gente entender o discernimento com uma passagem que diz que é separar o joio do trigo. O joio do trigo, olhando a olho nu, nós leigos, que não trabalhamos com isso, não trabalhamos no campo, talvez a gente tenha dificuldade para identificar um quem é quem do outro. Então, esse discernimento é a capacidade que o indivíduo tem de identificar, discernir, digerir, identificar as coisas. E isso a gente aprende na prática, porque na teoria fica difícil, né? Como é que você vai aprender uma coisa na teoria? A teoria, muitas vezes ela é maravilhosa, mas será que ela é praticável? Então, o discernimento, ele é fundamental no processo evolutivo do indivíduo, porque ele tem que discernir. E muitas vezes as pessoas não têm um discernimento equilibrado, porque a sociedade, ela muda constantemente os valores. Dizem por aí, e eu escuto muito isso, você também deve estar escutando por aí, ou já escutou, tem pessoas da sua família que já devem ter falado isso, ou você mesmo já falou isso, que nós vivemos numa sociedade com inversão de valores. E inversão de valores seria assim, se nós temos valores, a inversão dos valores é o oposto dos valores. Eu discordo. Mas como assim? Então a sociedade tem valores? Olha, nós vivemos numa sociedade, quando eu falo sociedade, não estou falando Brasil, estou falando sociedade, estou falando humanidade. Os valores, hoje, eles estão personalizáveis. Os valores têm preço.
Os valores não têm mais valor para a sociedade. O que tem valor para a sociedade é o que tem preço. Isso tem valor. Valor que não é valor, é preço. Sim. Porque existe uma diferença muito grande entre o que é, né, o que tem preço e o que tem valor. Muitas vezes aquilo que tem preço não tem valor nenhum. E muitas vezes aquilo que tem valor, né, aquilo que tem preço não tem valor e aquilo que tem valor não tem preço. A honestidade, ela não tem preço, ela tem valor. Por exemplo, honestidade. É fundamental a honestidade. Dentro da nossa sociedade desonesta, é muito difícil você ser honesto. Porque as pessoas estão sempre tentando tirar e levar vantagem umas em cima das outras. Porque na sociedade não se premia, não se valoriza comportamentos éticos, morais. As virtudes na nossa sociedade, elas foram desvirtualizadas, de certa forma, porque você valoriza, por exemplo, nós vemos uma sociedade que valoriza muito determinadas profissões. E por que eu vou valorizar mais uma profissão e não vou valorizar as outras profissões? Todas as profissões são importantes. De que adianta o médico ser médico se ele precisa de um pintor para pintar a casa dele? Ele não é autossuficiente. Estou dando um exemplo do médico, só hipotético aqui. Mas qualquer outro exemplo serve muito bem. Não tenho nada, absolutamente nada contra os médicos. Respeito, tenho muitos amigos, muitas amigas médicas, e colegas, vamos dizer assim, não vou dizer amigos, mas que eu respeito muitíssimo. Estou dando um exemplo. Porque o médico, por exemplo, ele não tem condição de pintar a casa dele, ele não é um pintor, ele é médico. Se o carro dele quebrar, ele vai depender do mecânico. Se ele precisa de um eletricista, se ele tem um problema elétrico na casa dele, um eletricista. Então ele não é autossuficiente. Então nós não podemos endeusar as profissões. Nós não podemos endeusar as profissões. Porque esse endeusamento faz com que a gente se sinta menos do que essas pessoas que são endeusadas pela sociedade. Assim como a criação dos ídolos. Porque os ídolos que a sociedade cria são ídolos de mentira. A idolatria está na palavra. Né? Que não devemos idolatrar. E as pessoas, elas aprenderam na sociedade a idolatrar. Idolatrar, não estou dizendo aqui respeito a todas as religiões, estou falando assim, idolatrar uma pessoa que você nem sabe quais são os valores que ela tem. Você idolatra porque ele é um bom atleta, por exemplo. Ah, mas quais são os valores dele? Quais são os valores? Não estou falando se ele tem, mas ele é famoso, ele tem não sei quantos milhões de seguidores. Ok. Mas quais são os valores dele? Ah, não sei. Então como é que você se identifica com aquilo que não tem valor? Porque a construção da nossa identidade é baseado no quê? Num processo de identificação. Eu me identifico com o outro. Eu construo a minha identidade através de uma identificação. Olha que coisa. Como é que a gente faz, pastor? Assim, você, como há muitos anos na igreja, como é que você enxerga isso? Essa falta, muitas vezes, de interesse das pessoas em buscarem conhecimento, em expandirem a consciência, em tentarem se conectar verdadeiramente com a sua verdadeira essência, já que você disse que o pecado contamina, né, o homem, e quando há contaminação do homem, ele vai sofrer uma influência na essência dele. Então ele vai, a transgressão, e o pecado não é só os pecados carnais, porque esses daí eles existem, mas existem outros pecados que são tão ruins quanto, tão negativos quanto, né? E detalhe, Eduardo, não tem pecado grande, pecado não pequeno. Tem tamanho, né? Não tem tamanho, pecadinho, pecadão. Né? Porque quando fala pecado... Mas tem gente que não considera pecados muitos pecados, né? Exatamente. Por exemplo, quando você ouve a palavra pecado, a primeira coisa que a gente, assim, no meio evangélico, né? Falou pecado, a primeira coisa que vem, adultério, né? Que é relação extraconjugal. Mas a mentira também é um pecado. E aí? E a desonestidade? Desonestidade. Também ela parte de mentiras, né? Mas a lei da mentira, ela tem um fundamento, porque ela não é uma mentirinha. Ela é uma mentira que tem como objetivo prejudicar ou tirar vantagem do outro. Exatamente, porque são resultados das más condutas. Então, na verdade, na minha visão, Eduardo, hoje a sociedade como um todo, ela está com extinção de referências. É escasso você ter referências. E aí, por causa dessa escassez de referências,
cria-se essa onda terrível de identificação com esses ídolos que, na verdade, não traz nenhuma inspiração boa. Na verdade, eles existem exatamente para isso. Eles foram criados pelo sistema. Isso. O sistema é algo que você não vê, mas a gente sabe que existe. E ele quer manipular as nossas mentes, controlar a nós, né? Nos controlar. Então essas pessoas, elas são criadas artificialmente, personagens, né? Sim. Personagens. E aí você se identifica com algo que não tem valor nenhum, não tem valores. Não tem valor e não tem valores. Então você vai criar uma identidade baseada num indivíduo sem identidade, que foi construído que artificialmente. Gera uma crise de identidade. Exatamente. Uma crise de identidade. Mas esse é o objetivo, que as pessoas não se tornem aquilo que elas são. Sim. Essa é uma das lutas mais ferrenhas que o sistema faz. Você sentir desejos por coisas que você não desejaria, vontades que você não teria se você não fosse induzido a pensar naquilo. Então, se nós não estivermos antenados, as coisas não vão funcionar. Olha a frase aqui, pastor, para a gente analisar. Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. Essa frase eu postei hoje, é uma frase boa. É né? boa. Então tem como é que é? O anjo na rua, o santo em casa e o demônio. Não. O anjo na rua, o santo na igreja e o demônio em casa. Só que esse demônio em casa, ele é o demônio na rua e ele é o demônio na igreja. Ele só está simplesmente está disfarçado. Disfarçado, né? Está disfarçadinho, ele está ali, né? Fingindo, mentindo. Isso. E esse indivíduo não é temente a Deus, porque se ele fosse temente a Deus, ele temeria a Deus. Sim. E ele não teme a Deus. Ele não teme a Deus. Porque se ele temesse, ele não faria, ele não agiria como ele age. Não praticaria essas coisas. Não praticaria. Como é que a gente consegue conviver numa sociedade onde muitas pessoas não passam de atores atordoados? Quando eu falo atores atordoados, são indivíduos que ficam interpretando o papel o tempo inteiro, né? Eles se fingem de bonzinhos, ou não. Via de regra, sim. Então, assim, eu falo assim que quando as pessoas são muito doces, né, você tem que tomar cuidado, porque essa doçura todas as vezes por trás dela esconde algo muito pior, né? Então eu não sou, eu não sou formiga para gostar de doce. A gente tem que tomar muito cuidado com esses aspectos. Pastor, o que você me fala disso? Nós já trabalhamos sobre esse assunto, falando, né, do comportamento diferente das pessoas. A gente sabe que dentro de cada ambiente nós nos comportamos de forma diferente. Isso, eu vou dizer que não seria uma coisa, não é uma coisa natural, mas é uma coisa que nós normalizamos. Então, por exemplo, no ambiente profissional a pessoa age de uma forma. No ambiente familiar, ela age de outra forma. No ambiente descontraído com os amigos, ela age de outra forma. Eu discordo, eu acho que está totalmente errado. Porque nós temos que ser verdadeiros, e se formos verdadeiros, não seremos diferentes em momentos, em locais diferentes. Nós podemos ter oscilação no nosso humor, nós podemos ter oscilações naturais. Mas essa mudança que as pessoas, esses papéis que a pessoa interpreta em determinados ambientes, na minha opinião, também é perigoso. Sim. Porque ela pode perder, né, a própria conexão com a realidade, e ela vai chegar um momento que ela não sabe qual vai ser o papel que ela vai interpretar. Agora, quando a gente fala, isso a gente sabe que tem. Agora, quando a gente fala dessa maldade, porque o mal, né, diz assim que o mal ele não entra se nós não abrirmos a porta. Uhum. E a porta só se abre por dentro. Então, quem abre a porta para o mal somos nós. O inimigo, ele não tem a chave. Ele não tem a chave. Não. Ele não tem a chave. E ele não tem uma micha. E ele não é chaveiro. Sim. Ele não é arrombador de portas. Ele pode ser sorrateiro, ele pode ser tudo, mas ele não é uma criatura que tem esse poder. E aí? Ele entra só quando há legalidade. Mediante a legalidade. Isso, a legalidade. Esse tipo E de... quem dá a legalidade? Somos nós. Esse Através do quê? Através do comportamento, do testemunho, do pensamento. É porque tudo começa aqui. Na seara do pensamento. Porque Jesus mesmo falou, o que contamina um homem não é o que entra, é o que sai. E o que sai começa aqui. Quando você... Pastor, olha aqui.
Que coisa legal isso daí, assim, é interessante, porque a boca fala daquele coração está cheio. Isso. Mas tem um ponto que vem antes. Antes de eu falar, eu pensei. Mesmo que eu pensei muito rápido, mas eu pensei antes de Sim. falar. Então, o pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera reação. Então, tudo começa na seara do pensamento. Tudo começa aqui na cachola, né? Na cachola. E a gente pode não ter controle da nossa cachola, 100%, eu não acredito nisso, ainda que existam muitas pessoas que dizem que é totalmente possível que nós obtenhamos ou alcancemos o controle da nossa mente. Eu acredito que nós somos capazes de contornar Isso. as coisas. Controlar, não. A gente não tem controle. A gente pode aprender a contornar. Já é um bom caminho. Se a gente conseguir contornar minimamente, já tem que dar graças a Deus. Mas é um esforço da nossa parte. Como que fica isso, pastor? Como é que no dia a dia nós podemos nos proteger dessas criaturas que eu vou chamar aqui de boca cheia de abomináveis, que elas são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa, e a gente não tem como saber porque nós não convivemos com elas dentro de casa, por exemplo, quando são pessoas que não são do nosso convívio familiar. Sim. Como é que a gente se protege disso? Aí, Eduardo, vamos voltar lá no comecinho da nossa fala, porque a oração, uma vez praticada, ela faz que você tenha intimidade com Deus. E quando você cultiva a oração, outra coisa, a oração tem que ser cultivada, você cultiva a oração. E quando você cultiva a oração, você começa a ter sensibilidade, seja espiritual e seja até por situações que você irá enfrentar ou que você esteja enfrentando, certo? Então, quando você tem essa prática e a oração ela começa a ser cultivada, praticada, espiritualmente falando, aí entra o discernimento espiritual, não o discernimento lógico, de raciocínio, não, o discernimento espiritual. Deus de antemão, ele começa a te mostrar algumas coisas. Mas a gente finge que não quer ver, né? Aí que entra a questão da decisão nossa. Aí muita gente, ele finge que não vê e entra de teimosia. Então a oração, ela mostra isso, tá? É até assim, como é que eu posso dizer a palavra aqui? É até triste, né, a gente falar esse tipo de situação, né? Pessoas que em cada ambiente, ela contracena um personagem, né? Na sociedade é uma coisa, na igreja é outra, né? Quem frequenta uma religião, quem pratica uma espiritualidade é uma coisa, dentro de casa, e até costumo dizer, eu até falo aqui nos nossos cursos aqui, que ser evangélico ou praticar uma religião dentro de 4 paredes, em 2 horas de culto, é fácil. Muito. Agora, o maior desafio de você praticar uma espiritualidade, sabe onde que é? Dentro da sua casa. No teu íntimo, no teu lar, né? Você está lá com a sua Na família. tua convivência familiar. Isso. Até porque, no sentido ministerial, Paulo ele vai orientar Timóteo, que é no João do Livro, fala assim, olha, aquele que não sabe governar a sua própria casa, como ele governará a igreja de Deus? Então, existe um triângulo. Primeiro é Deus, depois família, depois igreja. Tem gente que coloca a igreja acima da família, não, a família, porque a primeira igreja é a sua família. A sua família é a primeira igreja, porque é onde você passa mais tempo com as pessoas, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu parente. Lembrando que nós somos o nosso templo. Né? Exatamente. Então, e aí entra o quê? Mais cedo ou mais tarde, Eduardo, esse tipo de pessoas que tem esse comportamento, uma hora a casa cai. Não adianta. O sol, a lua e a verdade são 3 coisas que não podem ser ocultadas por muito tempo. E aqui tem um texto aqui que fala exatamente sobre isso, ó, porque é o próprio Jesus que fala isso aqui, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos bons, frutos maus, e nem a árvore má produzir bons frutos.
toda árvore que não produz bom fruto, aqui é uma coisa séria, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, o conhecereis. E o que é isso, Eduardo? Cortada pela raiz. Isso, pela raiz. Pela raiz. Então, o que é fruta aqui? Caráter, comportamento. Hoje, há uma supervalorização de talentos e uma desvalorização de caráter. Hoje, a sociedade, a religião, enfim, né, sem falar em ED, não estou aqui, até incluo também até os evangelhos, eles estão super valorizando e até idolatrando talentos, né? Porque o cara é talentoso, porque a ciclana é talentosa, mas o caráter é colocado de canto. Então, a esse entrave, sabe? E onde que acontece isso? Né? A pessoa num ambiente, ela meu Deus. Quarta-feira mesmo eu estava falando sobre algo sobre a nossa igreja. Ela estava falando sobre pais zelosos e filhos rebeldes. É no tema do assunto. Parece que é uma coisa até contraditória. Né? Pais zelosos e filhos rebeldes? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Pais que aparentemente demonstram um zelo espiritual e religioso, mas dentro de casa ele é outro. Ele é outro. Porque o aparente mais mente do que fala a verdade. Exatamente. Tem que lembrar do aparente mente. Exatamente. Então o que acontece? Pessoas que colocam uma máscara, literalmente falando, ela contracena uma coisa que ela não é. Tem pais, um exemplo de pais aqui, vou pegar um exemplo de pais. Tem pais que dentro do ambiente religioso, ou até no ambiente social, ele é carinhoso com os filhos dos outros. Ele abraça, ele pega no colo, ele beija, mas ele não faz isso com o seu próprio filho dentro de casa. Sim. Quer dizer, é um santão lá. E isso gera uma revolta muito grande nos filhos, porque aí eles vão ver que o pai, que dentro de casa é Isso. que é o de verdade, fora de casa ele interpreta um papel e ele finge para a sociedade, e dói na criança ver o pai agindo com as outras crianças de uma forma diferente. Sim. Digo isso por experiência própria, tá? Então, é muito difícil. Agora, pastor, até para a gente fechar, eu vou deixar esse assunto para a gente poder, talvez, quem sabe, trabalhar a semana que vem. Você vai conseguir me falar com mais propriedade. Então, existe a questão da inteligência humana. E eu acredito que todos nós dizem que nós nascemos com mais de 100 bilhões de neurônios, e que depois ficamos com 85, mais ou menos 86 bilhões de neurônios funcionais, que são aquilo que nós temos na nossa mente. Nós vemos uma sociedade onde a informação, acesso à informação e a quantidade de informação é absurdo, mas nem toda informação é passível de ser transformada em conhecimento. Para que você transforme uma informação em conhecimento, você precisa ter discernimento. Isso. Primeiro ponto. Depois de você transformar a informação em conhecimento, você precisa praticar o conhecimento, porque a prática do conhecimento vai demonstrar ou vai te elevar a um nível de sabedoria. Sim. Isso estou falando de humano. Só que nós temos aqui o discernimento, olha interessante, o discernimento espiritual, ele também é conhecido como sabedoria espiritual. Uhum. E a sabedoria espiritual, ela nos ajuda a diferenciar aquilo que tem valor, que é valioso, daquilo que é efêmero. Efêmero é aquilo que não tem duração, não é verdadeiro. Que efêmero, nós somos efêmeros, enquanto carne, matéria, Sim. somos efêmeros. E veja só que coisa interessante, que isso, para Deus, no caso a sabedoria e o discernimento espiritual, que é a sabedoria divina, ele diz que isso é um dom que ultrapassa os ideais humanos, pois quando você consegue alcançar esse nível, você capta as leis do Senhor, gerando um compromisso de verdade, autêntico e verdadeiro. Então, de nada adianta você conhecer a palavra de cabo a rabo, de nada adianta você saber tudo e você não praticar. Você é um mero decorador, você decora as coisas, mas você não pratica. Uhum. O sol, a lua e a verdade são três coisas que não podem ser ocultadas por muito tempo. Ponto final. Então, enquanto nós não
pararmos para repensarmos a nossa vida mesmo, de verdade, sondarmos o nosso coração e desenvolvermos ou aprimorarmos uma capacidade que nos foi, de certa forma, tolhida, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia, a compaixão. Porque a empatia que essa sociedade prega nada mais é do que uma patifaria. Uma patifaria. Né? As pessoas estão, assim, elas se colocam no lugar do outro só para inglês ver. Né? Fazem a caridade com uma mão e a outra elas mostram o que estão fazendo para que todo mundo saiba que elas são caridosas. Então nós estamos vivendo num momento, não de inversão de valores, mas sim de uma sociedade sem valores, que ela vai valorizar somente aquilo que ela quer, quando ela quer. Então os valores são personalizáveis, é de acordo com a conivência, com a conveniência. Então é conveniente? Se é conveniente para mim, então ok, legal. E as pessoas são coniventes com as pessoas são coniventes com muitas coisas, porque elas acham que aquilo não vai ter problema. Então elas pararam de pensar por elas mesmas. E o pensar por si mesmo não é pensar em si mesmo, é pensar por si mesmo, é muito além. Na verdade, o pensar por si mesmo é um ato de heroísmo e não de egoísmo. Então quem pensa por si não pensa só em si, pensa no outro, porque sabe que nós todos estamos interconectados, não somos independentes, nem nunca seremos independentes, sempre dependeremos de algo ou de alguém. E aí eu digo, sempre dependeremos, pelo menos na minha opinião, de Deus. Tá? Então essa dependência de Deus, ela existe antes da nossa concepção e ela não finda com o nosso fim. Sim. Minha opinião. É opinião. Eu não tenho como comprovar isso cientificamente, porque muitas coisas a religião não tem como explicar, a ciência não explica muitos pontos, mas eu acredito muito que o empírico, aquilo que você testa na prática, talvez faça mais sentido do que o científico ainda não comprovado. O empírico individual. Isso. Você colocando na prática, porque a tua relação com Deus era uma relação íntima. Então, você tem que saber se a tua relação com Deus é boa. E se você tem uma boa relação com Deus, você não vai se incomodar com os outros. Porque quem se incomoda com os outros não tem uma boa relação com Deus. Isso. Exatamente. Exatamente. Quem tem uma relação boa com Deus, uma comunhão com o Senhor que é cultivado, ela não tem que olhar para essas coisas. Por quê? Porque ela já está ligada com Deus. E estando ligada com Deus, claro, isso vai gerar um desconforto para alguns. Para muitos, né? Para muitos. Vai gerar um desconforto. Mas se você está conectado com Deus, você consegue superar tudo isso aí. Tá? Então, o que falta hoje, uma das coisas que falta hoje na sociedade é isso. É essa conexão. Essa conexão, ou uma reconexão. Uma reconexão com uma Deus. Reconexão. E com Deus e com a unidade, né? Isso. Com a unidade. Porque vivemos em comunidade. Isso. Existe uma unidade. Isso. Comum. Então nós estamos aqui dividindo o mesmo espaço físico. Estamos dividindo os mesmos recursos naturais, minerais, vegetais. E se a gente não encontrar um equilíbrio mínimo, nós não vamos para frente. E aí entra a comunhão. Sim. E essa comunhão, Eduardo, não é só na esfera religiosa. Não. Essa comunhão abrange muitas áreas, esfera social, esfera familiar, esfera nas gestões públicas. Enfim, a comunhão ela vai muito mais além do que quatro paredes, um culto, uma reunião religiosa. É o que falta hoje. Porque a comunhão é você prestar serviço para o seu próximo. A comunhão é você servir ao seu próximo. E Jesus foi o maior exemplo disso, porque ele servia as multidões. Jesus, ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quer dizer, servir vem da palavra servo. E o que é servo? Se você pegar um dicionário Aurélio da língua portuguesa, o que é servo? Servo é aquele que não tem vontade própria, porque a finalidade do servo é fazer a vontade do seu Senhor. Então, quando você tem comunhão, mediante a oração com Deus, você faz a vontade de Deus. Automaticamente. Exatamente. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa, porque da mesma forma que você tem a questão do servir, tem que tomar cuidado para a gente não se transformar em servil. Isso. No ser mal. Exatamente. Servil, né? O servil. O servil
ele é perigoso. E o que nós estamos vendo na sociedade, quando você cria, quando você planta o egoísmo, o individualismo, você está criando criaturas vis, más. Porque elas não estão preocupadas com o outro, elas só estão preocupadas com elas mesmas. Isso. E a sociedade, ela é uma fábrica de criar criaturas que não pensam, que não refletem, que não têm conexão com a sua essência, que não criam a sua própria identidade, que não deixam, que não são capazes muitas vezes de se reconectarem com Deus. Então já desde o nascimento elas são bombardeadas com uma série, desde crianças, uma série de informações que afastam ela da sua verdadeira essência e por consequência de Deus. E depois afasta da essência. Aí quando a pessoa começa a se aproximar da essência, contamina a essência para que ela não consiga chegar, alcançar essa plena conexão com o divino, com o espiritual, com o maior, e tudo, infelizmente, permanecerá do jeito que está. Se nós não mudarmos, não fizermos a nossa parte, não cobre o vizinho, não cobre o outro, faça a sua parte. Que talvez pelo exemplo você arraste, porque pelas palavras são só palavras. Sim. E a mudança começa com você mesmo. E ela é interna. E é interna. Não é esperar que a mudança vai começar com o próximo, com alguém, com o vizinho. Você tem que dar o primeiro passo, Exato. acreditar. Pastor, nós temos que encerrar o nosso programa. Passamos um pouquinho do horário, mas não tem problema. Né? Acho que os nossos ouvintes e telespectadores eles vão entender, né, que foi por uma boa causa, por uma causa justa, por uma justa causa. Então, gostaria que, como de costume, às quintas-feiras, você encerrasse com uma reflexão, uma oração. E o ponto, deixa claro aí para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, que o programa Estreitando Laços no Estreito, ele é apresentado semanalmente às quintas-feiras, das 17 horas e 30 minutos até as 18 horas e 30 minutos. E esse programa fala sobre a saúde mental e a saúde espiritual. A saúde espiritual e a saúde mental. E nós estamos aqui e contamos com o seu compartilhamento, principalmente quem está nos vendo aí através do YouTube, das redes sociais, e para aqueles que são os nossos ouvintes, que estão nos ouvindo através das ondas do rádio, através do 105,9 MHz, diretamente da Vila Residencial de Estreito, Pedregulho, São Paulo, Rádio Magia FM, também aqueles que estão no aplicativo Rádiosnet, né? Então, se você gosta da nossa programação, que na verdade a nossa programação é feita para vocês, por gentileza, compartilhe aí, divulgue, nos auxilie nesse processo, seja um auxiliador, né, nesse processo, seja um disseminador de boas palavras e dessa troca de informações. Porque aqui o que nós estamos tentando, o nosso objetivo, é trazer a vocês informações. Vocês vão ter que ter o discernimento para transformar essas informações em conhecimento. Talvez nem todas sirvam, mas talvez algumas sirvam. Sim. E o objetivo é esse. Ok, pastor? Muito obrigado e vou deixar então agora o encerramento por sua conta. Tá certo, Eduardo. Eu que agradeço a todos, né, que vocês possam ser alcançados por Deus. Eu quero deixar mais um texto aqui referente ao assunto que nós tratamos aqui hoje, que é um conselho e ao mesmo tempo é uma exortação do apóstolo Paulo, que vai falar o seguinte, ó: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Por quê? O próprio texto vai responder, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, é um conselho e ao mesmo tempo é uma exortação que Paulo fez, né, aqui para os cristãos daquela época, para os leitores daquela época e também para nós, né, para que nós possamos orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades. Eu vejo muita gente reclamando, está assim, está assado. Não, o nosso papel, claro, fazer o papel civil, praticar a civilidade, mas no sentido espiritual, orar, eu tenho certeza que Deus fará o que tem que fazer. E para que possamos ter uma vida tranquila e mansa, porque isso é agradável e aceitável diante de Deus. Então, cultive oração, independente da sua crença, independente da sua
confissão de fé, tá? Faça isso, tá? E eu oro, tá? No nome de Jesus, para que Deus possa alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu serviço, enfim, que Deus possa alcançar em todos os aspectos da sua vida. Essa é a minha oração nessa tarde, esse é o meu desejo, tá? No fundo do coração, para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Um forte abraço e que fique com Deus até a próxima quinta-feira. É isso aí. Deu certo. Mas